Conosco agora ao vivo, Daniel Dias, para o seu comentário semanal aqui no Conexão Rural. Bom dia. Cenário para o produtor rural brasileiro. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Rural. E uma edição especial hoje, né, Alex? É verdade. Nós tivemos aí esse evento grandioso, pode-se dizer assim, muito profissional, que tu tens que conhecer, de repente, o ano que vem, hein, Daniel? Com certeza. Você sabe que o Rio Grande é quase como se fosse a minha segunda casa. Coisa boa. Muito bem tratado aí, muito me honra sempre que estou aí com vocês. Coisa boa, Daniel. E o que é o destaque dessa semana aí na tua visão, amigo? Olha, Alex, a semana passada nós falamos e repercutimos, não só eu, mas muitos outros comentaristas aí, ilustres aí do Conexão Rural, nós falamos muito sobre a escassez de crédito e sobre aquela, vamos dizer assim, aquele corte, né, nas linhas dedicadas ao agro vindos do BNDES, né? Isso. E tudo que poderia ser de repercussão. E essa semana, eu não sei se vocês viram, se vocês comentaram, nós tivemos aí uma pequena linha de crédito sendo colocada à disposição pelo BNDES. Você chegou a notar isso ou não? Não cheguei. Na quinta-feira. Não cheguei porque a gente estava envolvido lá com um evento lá, a gente ficou meio É uma pequena linha de crédito de um programa, assim, que vamos dizer assim, não é o programa mais indispensável ou mais fundamental para o agro, mas aí eles colocam esta linha à disposição. Na verdade, eles fazem uma nota para dizer que essa linha está, vamos dizer assim, reimplantada no sistema de crédito do BNDES. E aí, o que eu fiz essa leitura? Eu falei, poxa, veja bem, numa semana corta tudo, aí o setor se movimenta, começam a vir as críticas, começam a vir as desconfianças, o mercado fica tenso, gera toda as rupturas, né, que vão gerando assim na base, né, porque o problema, Alex, é você ter uma pequena ruptura e uma rachadura. Aí a água começa a infiltrar, começa a estragar toda a fundação, todo o alicerce do seu edifício, até que ele venha ao ponto de ruir, certo? Sim. Então faz uma comunicação dessa, faz um ato desse, logo imediato, de acordo com a repercussão, vem uma sinalização. Olha, se vocês maneirarem, a gente vai te dar um dinheirinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, já tô até sinalizando que aqui vai ter um caminho para vocês, né? E aí, Alex, veio uma reflexão a mim. A diferença entre política e politicagem. A política é fundamental nas nossas vidas. Veja bem, eu tenho 1,90 m, você tem 1,70 m. Você tem aí no seu estúdio várias pessoas que te assessoram, assim como eu tenho pessoas na minha equipe me assessorando. Sim. Tem gente, Alex, que funciona de manhã cedo. Tem gente que só funciona de madrugada. Quando eu digo assim, funcionar, é naquele auge da produção, da ideia, né? Exato. Desculpa. Tem gente, Alex, que se dá muito bem fazendo um café da manhã muito forte e só indo jantar, e durante o dia passa com uma fruta. Tem gente que, se não almoçar, não jantar, não tomar o café da tarde, o café da manhã, não funciona, dá dor de cabeça. Ou seja, cada um de nós é de uma maneira. Tem gente que, se não tomar chimarrão, fica com dor de cabeça, viu? Ué, quer mais diferença do que isso? Se eu tomar chimarrão, Alex, eu fervo, eu não aguento, é muito quente pra mim, entendeu? Eu tô acostumado com calor, né? Então, o corpo não acostuma com bebida quente, né? Então, Alex, a política, ela serve para isso. Porque a base fundamental da nossa Constituição, qual que é? A lei é igual para todos. Todos nós temos que ter direito com relação aos serviços básicos e fundamentais de uma nação. Então a política, ela serve para isso, para que a gente vá lá e discuta com os tomadores de opinião, com o legislativo, com o executivo, com o judiciário, ajustes na legislação. Para quê? Para que aquele cidadão que só funciona cedo tenha o mesmo direito daquele que só funciona de tarde. Perfeito. Daquele cidadão que só consegue ter o seu dia a dia, vamos dizer, salutar, tomando líquido frio, seja também atendido da mesma maneira como aquele sujeito que só consegue ter o seu dia a dia saudável se tomar líquido quente. A política serve para isso. Então a gente não pode banalizar a política. Agora, a politicagem, aí é o câncer da nossa sociedade, Alex. Porque, veja bem, o setor agro, ele foi veementemente posicionado nessa última eleição.
Ele optou pelo lado A, venceu o lado B, por uma diferença mínima, mas venceu. E como a gente está vendo aí, Alex, democraticamente perfeita. O que a gente não pode é deixar de fazer a política do agro para o agro em função do agro não ter apoiado veementemente esse governo. E deixar com que as coisas andem na politicagem. Não pode governar com revanchismo, né, Daniel? Exatamente, Alex. A diferença da política e da politicagem, para mim, ficou muito nítido nessa semana que vai ser essa a regra do jogo. Olha, se você não me bajular, se você não me abraçar, se você não baixar o tom, se você não deixar de me criticar e de mostrar aonde estão as feridas no meu projeto político, eu vou agir com politicagem com você. Então eu vou tirar tudo e vou mostrar que eu vou te dar alguma coisinha se você ficar quieto. Isso é muito ruim, não para o país propriamente dito. É claro que é ruim para o país. Mas a gente começa a ver, Alex, que não tem fim essa polarização que se instalou no Brasil. E é exatamente isso que está derrubando e acabando com o país. Não é os nossos problemas estruturais. E, Daniel, aí é aquele negócio, né? A gente vai ter que ir lá para aquela história lá de quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas o fato é o seguinte, se esse setor, e a gente está falando do agronegócio aqui, foi refratária à ideia da reeleição do atual presidente, é porque muita coisa lá atrás foi feita contra o próprio setor. De graça ninguém reage assim. Veio Jair Bolsonaro, o apoio foi unânime e agora há outra eleição. Quer dizer, não vai ter fim isso aí, e foi colocado aqui mais cedo justamente nessa mesma linha que tu está usando pelos demais comentaristas. O governo, ele não quer paz, parece que ele não quer paz. Não existe paz e amor nessa nova concepção administrativa, né? Exatamente, Alex. E nós temos que ter uma grande reflexão nisso que você colocou aqui, Alex. O setor foi muito claro no seu posicionamento quando aderiu ao lado A e não ao lado B. O setor quer segurança jurídica, quer o direito da propriedade privada e quer o direito de se proteger armado quando você está numa zona rural distante da civilização, vamos dizer, na cidade, vamos dizer, da civilização, quando o socorro é mais tardio e mais vamos dizer assim, falho, não é uma crítica desconstrutiva, mas é mais difícil da polícia te proteger no campo do que na cidade, você concorda? Exato, Essas três pilares são fundamentais no agro, e foi por essa decisão que o agro se depositou quase que totalmente num lado e não no outro. Então, assim, o tal governo eleito, que está dizendo muito sobre a Constituição, sobre a democracia, sobre os direitos de todos e não sei o que lá, se ele sinalizar que nós vamos ter segurança jurídica, vamos ter o direito da propriedade inquestionável e nós vamos ter o direito de nos protegermos dentro das nossas propriedades, às vezes distantes 100, 150, 200 quilômetros de uma base, de uma polícia, com as nossas armas, você entendeu? Acabou o problema, Alex, porque o crédito, ele vem de qualquer forma naturalmente, porque banco, Alex, vive de emprestar dinheiro. Banco não vive de fazer comercial em televisão. Quem vive disso é publicitário, é agência de publicidade. Banco vive de emprestar dinheiro. De alguma forma, o agro vai encontrar suas formas de financiamento, embora o governo federal tenha um papel fundamental, principalmente na pequena e média propriedade. Mas esses três pilares trazem uma insegurança para o setor que ele tem total direito de reivindicar politicamente, não com politicagem. Então eu vejo que essa semana deixou muito marcado isso e dá até assim, sabe aquele desânimo, Alex? Que nós vamos viver 4 anos de briga, de não sei o que lá, de polêmica, de vai para lá, vem para cá, ferve o caldeirão A, depois ferve o caldeirão C, aí põe água fria num caldeirão, transborda para o outro. Parece que é isso, eles não vivem, não saem do palanque, eles não pensam no Brasil, entendeu? Não, perfeita a tua análise, perfeita, eu acho que isso aí, eu também concordo contigo, eu acho que cada vez mais essas linhas de crédito direta para o agronegócio, elas vão fluir cada vez mais sem a interferência do governo. Agora, enquanto existe essa prerrogativa dos produtores em ter esse crédito, nada mais justo, né? Agora não precisa, como tu disse, embolar tanto meio de campo assim.
Exatamente, principalmente com um setor fundamental, né, Alex, que tem feito o seu papel e dando uma contribuição não só para a sociedade, com segurança alimentar, recursos, empregos e tudo mais, mas também vem numa crescente como um dos principais pilares para que a gente consiga a tal sustentabilidade e equação na questão da emissão do carbono tão importante, já tão mensurado cientificamente, né, para que a gente possa equacionar o planeta Terra. Então, assim, é importante que se dê uma, vamos dizer assim, uma blindagem nesse setor e deixe ele apenas com a discussão política e não com a politicagem. Choveu aqui, viu? Eu fiquei muito contente, vi alguns mapas meteorológicos, vi alguns índices, embora em algumas regiões veio até com tempestade, né, Alex? Isso não é muito bom, mas tem uma chuva aí, espero que a safra aí não seja tão danificada e que a gente consiga pelo menos instalar aí, pelos esforços que vocês têm feito, louváveis, né, a segunda safra, né, Alex? Porque nesse esforço todo que a gente está para implementar essa nova cultura gaúcha de fazer agricultura, que é as duas safras, né? Já no primeiro, no segundo ano, vamos dizer assim, a gente ter um inverno seco e frustrar os produtores, seria triste, né? Por todo o trabalho brilhante que vocês estão fazendo aí. Bom fim de semana, meu irmão. Fica com Deus aí. Fique com Deus também, Alex. E só para finalizar, você tocou num ponto muito importante. O que veio antes, o ovo e a galinha? Você sabe o que veio antes? Não. O ovo. Sabe por quê? Por quê? Porque nós somos fruto de uma mutação genética, certo? Nós somos o cachorro, o cavalo, o boi, qualquer ser humano é fruto de uma mutação genética. E a mutação genética, ela se dá na fase embrionária. Ou seja, primeiro veio o ovo, houve uma mutação genética para depois vir a galinha. O ovo veio antes. E que embrião estava esse ovo? Em que útero? Vai saber, né, Alex? Tem que conversar aí com as nossas saudosas e amigas galinhas. Um abraço, irmão. Um grande abraço a todos. Vamos com fé. Como eu sempre digo aí, com essa colheita maravilhosa do arroz, um evento que eu acompanhei pelas redes sociais, brilhante, é impressionante como vocês sabem fazer as coisas bem feitas aí quando o tema é agricultura. E o produtor rural tem que ter sempre uma mensagem na cabeça, Alex. O bem vence sempre o mal. Vamos que vamos.